Aleluia, glória a Deus. Amém? Está feliz aí ou não? Amém? Mais uma vez aqui, felizes, aleluia. Queria convidar você a continuar aí com a tua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 8, a gente vai mesmo tentar encerrar aí. Não sei se você tem lido aí essas questões. 8:38. Se você tem perguntas aí, tem questões no seu coração, se você vai anotando aí que uma hora tem aquele momento de verso 38, diz assim: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente. A gente parou falando um pouco sobre essa questão espiritual, né, do mundo espiritual, dessa questão de principados, potestades, dominadores, hostes da maldade, essa hierarquia espiritual aí da maldade, que são reais, que atuam e que vão tentar nos roubar essa salvação que Deus nos deu, né? E é sempre possível cada um de nós vencermos, ou como igreja ou como indivíduos, né? Tendo em vista que você conhece o livro de Daniel. Então, se você for ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel enfrentou principados poderosos lá na Babilônia e ele venceu. Aleluia. Nada, é verdade? Está aí? Acordou já? Amém? Daniel venceu. Então, é possível vencer. Mesmo com toda a guerra espiritual, com todas as coisas, ele é chamado de homem muito amado. Ele ora e os céus respondem. Então, é sempre possível vencer. Claramente possível vencer. A gente precisa ter medo, a gente precisa ter coragem, fé no Senhor para poder vencer qualquer tipo de ataque, qualquer mudança, qualquer coisa que possa existir. É uma realidade, irmãos. A gente pode vencer, aleluia. Aliás, somos chamados para sermos mais que vencedores, amém? Cristo é maior do que tudo e do que todos e ninguém pode com Ele. E se nós estamos com Ele, estamos nele, a palavra dele está em nós, então está tudo certo, está tudo em paz, a gente vai vencer, porque nós fomos criados para isso. E aí, depois dessa questão hierárquica aí, espiritual, esse mundo espiritual, Paulo diz aí, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente. Paulo está falando do presente, nem as coisas do presente. O que é isso que Paulo está dizendo, as coisas do presente? Você já ouviu um pouquinho o Carlos falar das coisas. Quais são as coisas do nosso presente? Então, Paulo tinha lá o seu tempo presente. Ele viveu numa época, e certamente tinha as coisas presentes da época dele que elas atuavam para tirar a salvação de Paulo. Então, quais são as coisas presentes do nosso dia que vão tentar tirar a nossa salvação? A tua salvação. Você ouviu que o celular é uma coisa que está aí, as redes sociais são coisas que estão aí, presentes no nosso dia. Então, Paulo está dizendo, nem as coisas presentes. Paulo está lá vivendo a sua época, está dizendo, as coisas presentes do meu dia, as coisas que estão presentes na minha vida, que me rodeiam, elas vão lutar para tirar a minha salvação, tua salvação. Então, a moda, hoje em dia, a televisão, a internet, o entretenimento, tudo isso vai lutar para tirar a tua salvação. E é incrível, irmãos, como não devia acontecer, não pode acontecer isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão se perdendo. Aí você vê muitas situações sérias por causa das coisas presentes na vida do crente. E aí, desde liderança até crentes do meio do povo, estão perdendo a salvação por causa Mas Paulo está dizendo, eu tenho certeza que isso não pode tirar. Se você é crente em Jesus, se você ama Jesus, se a palavra está em você, isso não pode tirar. Mas a gente olha hoje e vê
né? E não é culpa da palavra, não é culpa da profecia, não é culpa da igreja, é minha culpa às vezes. É porque eu estou deixando que as coisas presentes roubem, né, a minha... Então você vê pessoas que... aí a gente pode abrir aqui um leque muito grande, né? Você pode até dar uma sugestão aí de coisa presente para a gente ter aqui uma interatividade com vocês, com a igreja. Né? Mas, por exemplo, não tem mais o que eles fazerem. Né? Tem um certo telefone, uma marca de telefone que é muito famosa, né? Que é mundial, que é poderosíssima e tal. Eu acho que não tem mais o que eles fazerem de novidade naquele celular. Mas todo ano sai um novo. E aí tem pessoas que não dão dízimo, não dão oferta, reclamam disso, mas gastam assim um absurdo para ter aquele celular. Você sabe o que eu estou falando ou não? Eu preciso falar aqui, mas não, né? Então, mas a pessoa gasta tudo que ela tem, ela se compromete ali 48 meses, 60, ela faz financiamento para ter aquele aparelho. Aquilo, quando falam que vai sair um novo, nossa, a vida dela parou. E aí você fala assim, pô, isso é exagero. É exagero, meu? Conhece alguém que faz loucura para ter um aparelho novo? A gente conhece, infelizmente, tem coisas presentes que estão... Então o cara não dá dízimo, o cara não, a pessoa, o crente não dá o dízimo, dá a oferta, acha ruim de falar de dízimo e oferta na igreja, de ensinar sobre isso, mas ele se mata por daquilo. E no fundo não tem mais o que fazer, não tem mais novidade naquilo, irmão, acabou, é só ostentação, é a marca. Por quê? Porque aquilo é espiritual. Igual a isso, tem várias coisas na área de entretenimento, na área... Você imaginar, para quê? Para tirar. Você acha que esse povo faz tudo isso só para prender aqueles que não conhecem? Não, é para chegar na igreja, para tocar na igreja, para tocar em você, tocar em mim. Então as coisas presentes que você pode imaginar agora aí, que estão lutando contra você para tirar a tua salvação. Então você vai pegar um novo convertido, vai sentar com ele e vai falar, ó, as coisas do presente podem tirar a tua salvação. Você está aí, como você ouviu aqui, primeiro amor, novidade e tal, tudo. Né? É igual aquela... 27 anos nesse universo, nesse mundo assim, né? de andando com Cristo. O novo convertido chegou cheio de fé, cheio de fogo, de unção, primeiro amor, aquela coisa maravilhosa, né? Aí a pessoa, geralmente lá, não tem um relacionamento e entregou a vida para Cristo, né? E está aquela fervor, aquela maravilha, começou a vir nos cultos, aí aparece, né, se for uma irmã, aparece um enviado do diabo no mundo. Né? Não é assim? Aí a pessoa começa a namorar. Ou é um irmão abençoado, aí manda lá uma enviada do mundo, do Satanás, para tirar a pessoa que também merece ser salva, aleluia, que também merece ser salvo lá, o enviado de Satanás. Aí a pessoa está aqui fervorosa, não, eu vou ganhar para Jesus, vai nada, é laço isso aí. Mas, porque naquele momento para ela é uma coisa do presente que vai tentar tirar ela. Então o diabo, ele é sujo, ele vai usar as coisas do presente, né, do nosso presente, nossos dias atuais, né, para tirar a pessoa da salvação, para arrancar a pessoa dos braços do Senhor. Então, Paulo está dizendo sobre isso aí, as coisas do presente. Então, você pode identificar na tua vida aí, no dia a dia, quando você for ministrar para algum novo convertido, você vai falar para ele, ó, as coisas do presente podem tirar você, né, desse lugar que Deus te colocou. Então, está muito claro aí as coisas do presente. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem uma referência aí de algo presente que você sabe aí, ó, você tem tirado uma pessoa, né, da presença do Senhor aí. Alguém? Não? Nada? Verdade? Tá bom. As coisas, e Paulo continua dizendo, falando aí, nem do futuro, nem as coisas presentes, nem as coisas do futuro. Né? E quando Paulo está falando do futuro, ele está falando de muitas coisas, mas principalmente, por exemplo, a gente está aqui, nós temos uma igreja abençoada, que Deus tem derramado, tem feito, tem falado, né, e tem agido. Você pode perceber que nós estamos aí vivendo aquilo que Deus mandou a gente viver, e vira e mexe, acontece alguma coisa no meio da igreja para tentar atrapalhar. Ou é falsa doutrina, Paulo está falando de coisas futuras. Então você imagina assim, Paulo vai num lugar, funda uma igreja, e ele é apóstolo. E também, ele lá é um
tem o seu, né, ele é um pouco de mestre, ele é um pouco de profeta, ele tem ali as suas unções ministeriais. Então ele planta uma igreja e ele coloca o fundamento. O apóstolo vem e põe o fundamento na igreja que ele colocou, que ele fundou. Então ele ensina, ele fala sobre o que Jesus mandou fazer, tal como. E aí Paulo não ficava preso ali na igreja, ele saía. Algumas ele ficava um pouco mais, outras ele ficava um pouco menos. Teve algumas que ele nem ficou, né? Ele colocava pastores ali, pessoas para cuidar daquela igreja local. E ele saía para fazer a obra que Deus chamou ele para fazer. Quando ficava a igreja estabelecida ali, o diabo mandava pessoas lá no meio para atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo. Então imagina assim, esse é o presente, eu plantei aqui, fundei uma igreja, coloquei o alicerce apostólico, coloquei ali doutrina, coloquei ali a base que tem que ter, né? E aí coloquei aquilo ali e vou deixar alguém responsável e vou sair. Mas aí o diabo manda alguém para tentar atrapalhar aquela doutrina, aquele fundamento, aquela base apostólica ali, para atrapalhar o crescimento da igreja. Então o presente é, fundei a igreja, coloquei doutrina e serve a Jesus aí. O futuro vai vir alguém para tentar atrapalhar. Isso é um tipo de futuro que Paulo está falando ali. Doutrinas que vão tentar entrar no meio da igreja para atrapalhar o crescimento da igreja. Então Paulo diz assim, as coisas do presente não podem tirar você. E as coisas do futuro, amanhã, vai entrar alguém com doutrina ruim no meio de vocês, com falsos ensinos. E Paulo fala muito sobre isso. Muitas cartas que ele escreve, ele fala sobre isso. E uma questão é essa. As coisas do futuro, vai vir alguém amanhã, vai vir gente amanhã, que o diabo vai mandar para entrar no meio de vocês, para atrapalhar o que está sendo feito. Então, eu como fundamentado na doutrina dos apóstolos, eu preciso ficar esperto, eu preciso repreender isso no meio da igreja, eu preciso rejeitar isso no meio da igreja, eu preciso combater isso no meio da igreja. Claro, muitas vezes com amor, com graça, algumas vezes não dá para ter tanto amor, tanta graça, quando são pessoas podres, pessoas maldosas, pessoas que são perversas mesmo. Então, assim, isso tem que ser confrontado. E Paulo está dizendo, as coisas do futuro vão chegar no meio da igreja, que são doutrinas ruins, falsos ensinos. Pessoas que falam uma coisa aqui no altar, aí a pessoa tem uma outra revelação na porta. Aí é igual os fariseus, nem entram, Jesus falou, nem entra no reino e nem deixa de entrar. Fica na porta com outras doutrinas, com outros ensinos, tal. Mas não é bem assim, mas não, isso é diabólico. Então, Paulo está dizendo sobre isso. E também, quando Paulo fala do futuro, ele está falando das coisas escatológicas. Vai vir a grande tribulação. Por quê? Porque Paulo está falando para um povo também que vai passar pela grande tribulação. Na grande tribulação vai ter salvação. Tem os mártires da grande tribulação que vão subir, que vão ser salvos, que não vão se prostrar diante do anticristo, não vão receber a marca. E Paulo está dizendo, no futuro, vocês vão ter que enfrentar a escatologia. Vai chegar um tempo que vai sair a igreja, vai ficar muita gente que vai ser salva na grande tribulação. Então, as coisas escatológicas, quando começarem os sinais, quando começarem as perseguições, porque vai acontecer, quando começar tudo isso, no futuro, fiquem firmes, porque isso não pode tirar a salvação de vocês. Fiquem firmes. Qual é a prova disso? A prova disso é que na grande tribulação tem salvação. A Bíblia fala que João olhou e viu embaixo do altar milhares e milhares de almas daqueles que clamavam. Quem são esses? Eles vêm da grande tribulação. São os mártires que morreram na grande tribulação. Então, mesmo sem chegar nessa fase, as coisas escatológicas, as coisas do futuro, vão chegar os sinais, vai chegar a perseguição, o princípio das dores para a igreja. Então, a gente tem que saber que vai enfrentar coisas muito sérias. Mas não precisa ficar com medo. Jesus falou, não vos assusteis com as coisas que vão chegar. Fica firme. Aquele que perseverar será salvo. Ponto. Então, quando você ouve rumores, você ouve, é terremoto, não sei o quê, agora é OVNI, agora está todo mundo vendo um OVNI. É um monte de coisa assim que você fala, meu Deus, que planeta que eu estou, que é isso? Então, mas ao mesmo tempo que vai ter muitos sinais que parecem para a gente assim assustadores, a igreja vai viver muitos sinais da parte do Senhor. E a gente não vai clamar, Maranata, ó Senhor Jesus, vem
naquela angústia de perdedores. Não, não vai ser assim. A gente vai repetir isso até o final. Não vai ser igual a Thaís lá fazendo academia, né? Ela vai fazer academia. Quando você olha os vídeos da Thaís no Facebook, dá desespero. Ela está lá treinando, ela fala, meu Deus, acaba logo. Não, isso aqui não é vida, isso aqui não é... Você fala, meu Deus, Maranata, ela deve estar clamando lá, vem. Não vai ser assim, a Thaís Academia, irmão, vai ser em paz. Vai ser de maneira gloriosa. Vai ser... Eu abro lá, eu saio correndo, não vou nem ver. Eu não queria ter vindo, isso não é vida. Fazendo academia. A igreja não vai sair assim, ela vai sair gloriosa daqui, irmão. Ela vai sair poderosa, ela vai sair dando testemunho. Com sinais, com prodígios, com maravilhas. Pode ter certeza nisso, ela vai ser avivada, né? Vai ter muita conversão, vai ser glorioso a saída da igreja da terra. Então, mas Paulo está dizendo, as coisas do futuro, tem coisas que vão acontecer, vocês precisam ficar firmados na rocha aí, que vocês vão ver que vai dar certo, que vai ser uma bênção, e a gente vai viver essas maravilhas aí. Amém? Então, aí, a gente sempre vê, né? Mais hoje em dia com celular, com internet, né? Porque a Motorola lançou o chip, agora vai. É porque agora não sei o quê. Faz 27 anos que eu ouço isso. Então, porque agora lançou. Agora tem uma empresa que lançou e colocou. É porque agora é a marca... Você já viu? E aí tem uns caras na internet que sai uma notícia, já faz um vídeo nisso. Não, porque agora saiu. Gente do céu, porque tudo que acontece é um sinal. É sinal, está aqui na Bíblia. Aí o cara acha um texto lá que às vezes não tem nada a ver com aquilo lá, tal, mas ele vai para fazer um vídeo para falar que tem. Mas uma coisa que essa semana eu estava vendo, que a gente precisa entender que é real, está chegando, está acabando mesmo, né? É que em Israel, realmente eles estão construindo o terceiro templo. Que uma coisa que antigamente a gente falava que vai ter, que não sei o quê, que Israel está fazendo de maneira secreta. Não é maneira secreta mais não, eles estão fazendo abertamente. Israel está, as peças do terceiro templo, e não vai ser um templo ungido por Jesus, ele não vai entrar lá. Esse é o templo, eles acham que, né, os judeus acham que vai ser, não, esse é o templo do anticristo. Mas eles estão construindo ele mesmo. Todas as peças, escute, todas as peças do templo estão prontas. O candelabro, que é do tamanho de um homem, está lá, está pronto. De ouro batido, de ouro puro, está pronto. A coisa que eles não têm pronto é a Arca da Aliança, que não pode ter uma réplica, tem que ser original. E eles não têm essa original, ninguém sabe onde está. Se foi destruído, está escondido, ninguém sabe. Mas tudo está pronto mesmo. As trombetas, os instrumentos dos sacerdotes. Os sacerdotes estão há muitos anos sendo treinados para usar os utensílios do templo. Já fizeram todo o levantamento da tribo de Levi, dos sacerdotes que são realmente da tribo de Levi, que vão ministrar no templo. Os jarros, tudo. Você vê vídeos aí dos caras lá no Instituto do Templo, lá, mostrando, tá aqui, tá pronto. O peitoral, a roupa do sacerdote, exatamente como era na Bíblia, tudo pronto. E eles estão sendo treinados para fazer, para ministrarem. Já estão acontecendo, conversas de supostamente liberar uma... Então, assim, tem coisas acontecendo de verdade. De maneira real. Vai ser amanhã? Não sei. Não sei quando vai ser. Mas realmente está sendo feito. Então, assim, a gente precisa olhar para esses sinais e entender que muitos sinais realmente são escatológicos e eu preciso ficar atenta com isso. Amém? Alguma pergunta aí? Alguma coisa? Tudo tranquilo? E aí Paulo continua. Nem quaisquer poderes. Tem uma tradução diferente, que a Corrigida Fiel. Nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura. Então Paulo está dizendo sobre essas coisas para o crente. O que é essa altura aí? É o meu crescimento. É o teu crescimento. É onde você chega e aonde eu chego. Essa altura aí que a gente pode alcançar. Seja espiritualmente, ministerialmente, economicamente.
Eu preciso ficar atento na minha vida com Deus, para não deixar que a altura que eu alcanço possa tirar minha salvação. Tem gente que ficou grande demais e perdeu a salvação. Eu conheço, ao longo desses anos, muita gente. Você deve conhecer muitos homens, muitos nomes de pessoas que ficaram grandes demais, porque Deus sabe honrar um servo. Deus sabe colocar, mas quando Ele coloca, a pessoa se perde. Então tem gente que ficou muito alta. Se quiser, eu falo alguns nomes para você. Né? Não precisa falar. É melhor falar um. Então, se você puxar na história, você vai ver gente que, meu Deus do céu, você olha e fala, meu Deus, como Deus usava, e multidões, e nossa, que bênção que era. Chegaram numa altura muito poderosa. E aí se perderam lá. Deus não quer colocar você numa posição de altura, de honrar você, para derrubar você. Não é esse Deus que nós servimos. É um Deus que é gracioso, que é amor. Mas eu não posso deixar que meu coração se corrompa. Isso aí é síndrome de Lúcifer. Né? Do luzeiro, do anjo que caiu, do querubim caído. Que subiu, ficou... a Bíblia fala que Deus criou lá, ele é o exemplo e tal. E aí Deus olha e fala, até o dia em que se achou iniquidade no seu coração. Se achou iniquidade em ti. Então Deus colocou ele numa posição, imagina, o querubim e tal, tudo que a Bíblia fala sobre ele, a grandeza, de que ele foi criado o ritmo, os instrumentos, a música. Então imagina o tamanho dele. Aí ele olhou e falou, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Eu quero subir lá nas mais altas nuvens, ser semelhante a ele. Então, coração cheio de iniquidade. Deus colocou numa posição poderosa, mas aí, então Paulo está dizendo, a altura, ó, quando você começar, se estiver sendo usado, quando você estiver alcançando, seja espiritualmente, ministerialmente, seja economicamente, pessoas quebradas na igreja. Você vai sentar com muitos novos convertidos que chegam quebrados economicamente. E você dá direcionamento, você ora junto, você aconselha. A pessoa, Deus vem, faz milagre, a pessoa prospera e vai crescendo, talvez aquilo tire ela. Eu conheço pessoas que, quando estão quebradas economicamente, irmãos, são uma bênção na igreja. Servem, são prestativas. Ô, pastor, estou aqui, não sei o quê, estou aqui, pode só conta comigo. E limpa o chão, e ajuda a arrumar, e serve água, aí faz. Aí começa a alcançar alturas econômicas. Não, mas ali está errado, tá? Não, mas não pode ser assim. Não, mas eu não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Que quando estão lá embaixo. Estou com vontade de falar alguns nomes, mas não vou falar nome, tá? Então vou me segurar. Ora aí, intercede aí, pô, em vez de ficar economicamente quebrados. Quebrados economicamente. Aí vem, Deus restaura, faz milagre, opera. Não, mas... Vamos mudar, aleluia. Nem a profundidade. Nem a profundidade. Nem a profundidade. Irmão, não tem filho pródigo que se suje. Pode estar no mais profundo do lamaçal. Ele vai lá resgatar. Deus vai lá resgatar. Eu não sei qual é a profundidade que as pessoas podem chegar, estando na igreja, conhecendo a Jesus. Então, esse nível de profundidade, esse sentido de profundidade é essa queda. Caiu, se afundou. Mas ele vai lá buscar o filho, ele creu no filho pródigo que ia voltar, ele trabalhou, o mundo, ele fez a vida trabalhar a favor da salvação, até ele cair em si. Não, a ovelha que se perdeu, de 100, uma perdeu. Não é porque perdeu uma que eu vou deixar, eu vou atrás. Então, esse declínio, essa queda, essa profundidade, sabe, esse afundamento, não tem afundamento tão profundo que o amor do Senhor não possa ir lá e resgatar. Então, quando a gente vê esses casos, a gente precisa ter compaixão, misericórdia, precisa clamar mesmo para que o Senhor resgate, porque Ele é poderoso para resgatar. E a gente pode ser instrumento disso.
instrumento de resgate nas mãos do Senhor. De lá, você se afundou aí, está aí no lamaçal, está de novo aí, né? Mas, ó, o amor de Deus pode restaurar a sua vida. A gente precisa crer sempre nisso, a gente crê sempre nisso. Né? Que esse amor que vai lá e busca na profundidade e tira de lá. Então, Paulo dizendo, ó, nem a profundidade que você descer pode separar você do amor de Deus, pode tirar a tua salvação. Mas é claro que sempre será uma decisão pessoal e intransferível. Mas a gente precisa crer que o amor de Deus pode tirar qualquer um de qualquer profundidade que tenha se afundado, né? Por mais profundo que seja, o amor de Deus vai lá e nos resgata. Algumas vezes o crente fiel do Senhor Jesus, que serve, que tem ministério, que paga o preço, nós passamos por crises da alma, crises espirituais profundas. Talvez você nunca passou isso. Eu já passei. Dentro da igreja, servindo, mas aquela crise espiritual de dizer, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não estou ouvindo o Senhor, não estou vendo o Senhor. Eu oro e parece que ninguém escuta, eu clamo, eu jejuo, eu leio a palavra, eu estou buscando e parece que não tem ninguém. Né? Parece que isso é uma crise espiritual que todos nós passamos. Alguém já passou isso? Eu já passei isso. De dizer, parece que não está me ouvindo, parece que não tem ninguém, eu estou sozinho, parece que eu não sou nem crente mais, que está esquisito. São crises, são profundidades que nós podemos descer também. Né? Mas fica firme no Senhor, Ele está com você, Ele te ama, isso vai passar. Então não pode desistir, não pode virar as costas e sair, e não pode se entregar. Mas Ele essas crises espirituais de profundidade, Ele vai lá nos buscar também. Então, não é só questão de pecado, questão da pessoa cair e voltar e se afundar, não. É questão das crises do dia a dia também. Né? Às vezes você ora por alguém, não acontece nada, e você talvez ministre, não dá nada, e talvez você visite e não acontece o milagre, e você fala, mas Deus, e é isso? Eu estou aqui te servindo, estou cheio de fé, não acontece nada, está tudo seco, Senhor. São crises espirituais aí que a gente pode viver. Não quer dizer que você vai viver, mas pode passar por ela. Imagino que todo crente, pelo menos uma vez na vida, passa por isso. Mas fica firme aí que vai passar isso daí, que o amor dele vai te buscar lá. E nem alguma outra criatura. Né? Tem algumas criaturas na Bíblia que podem nos assustar, que podem tentar tirar nossa salvação, mas nenhuma outra criatura, ali pode ser, essa palavra criatura ali para aqueles que não são filhos de Deus ainda, né, que são apenas criaturas mesmo, né, que talvez está lá no seu trabalho, no seu serviço, e está te maltratando, te pisando, e parece que está vencendo. Né? Muitas criaturas que não são filhos de Deus ainda, nos rodeiam, que nos cercam, que trabalham com a gente, que está na família, que está talvez até dentro da igreja, não aceitou a Jesus de verdade ainda, né? Mas está lá e tentam tirar a tua salvação, pisando em você, maltratando, perseguindo, né? Esse tipo de coisa. E assim a gente olha e parece que Deus não está fazendo nada, né? Parece que a pessoa está vencendo, está triunfando, está se dando bem, e a gente está lá sendo pisoteado, mas ó, fica tranquilo aí que isso aí o Senhor sabe, o Senhor conhece, Ele realmente tem os olhos dele sobre essa situação, e Ele vai te honrar, vai te dar vitória. Fica tranquilo, creia nisso, e quando aparecer algumas criaturas aí espirituais terríveis, que o mundo começar a contar isso, fica tranquilo que Deus vai te dar vitória sobre tudo isso daí. Né? A gente como igreja, a gente vai vencer e triunfar sobre tudo esse tipo de coisa aí. Então, Paulo deu uma lista aí de situações que não podem tirar nossa salvação, que não podem nos vencer. Né? Crente firme no Senhor, crente fiel ao Senhor aí, tem a salvação, nada disso pode tirar a tua salvação, pode te vencer, nada disso. Se você estiver com o Senhor Jesus, amando a palavra dele, firme nele, essas coisas não vão te vencer e não vão nos vencer. E aí continua aí nessa apostila dizendo assim, que garantia temos de que nós recebemos a vida eterna? Tem um texto aí, 1 João 5,13. 1 João 5,13. Que garantia temos que nós recebemos
a vida eterna. E aí o apóstolo João, isso é uma carta que eu recomendo todo mundo ler, né? A carta de 1 João, fala sobre as coisas da vida, as coisas do presente, fala sobre muita coisa. E ele diz aí, essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. O contexto aí, do verso 1 ao 12, ele está falando sobre a palavra, sobre a pessoa de Jesus, sobre quem é filho de Deus e crê realmente em Jesus, guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra, obedece, cumpre elas. Então, o contexto do verso 1, aí ele fala assim, estas coisas vos escrevi, está aí do verso 1 ao 12 que ele escreveu. Aliás, né, do capítulo 1 até o capítulo 5, verso 12, ele vai falar de muitas coisas que ele está escrevendo para esse povo, para essa igreja aí. E no contexto do capítulo 5, aí no verso 1 ao 12, ele está falando sobre isso, sobre a palavra, sobre a comunhão da palavra, sobre qual é a garantia que eu tenho de que eu vou ser salvo, de que eu tenho a salvação, a vida eterna. Ele está dizendo no verso 1 ao 12, você crê no Filho de Deus, você crê em Jesus, o Cristo, você crê no Filho de Deus, você crê nele. Se você crê nele, a palavra dele está em você. E aí você ama a Deus, você ama o teu próximo, você ama o teu Senhor, e a palavra está em você. Então ele está dizendo assim, as coisas que eu vos escrevi, quais as coisas que eu vos escrevi? Sobre o Filho de Deus, que você crê, a tua fé nele, a palavra dele. Então, tudo isso está escrito. São escritos apostólicos. É um apóstolo escrevendo para a igreja. Então, os escritos apostólicos têm um poder tremendo na nossa vida. Porque está escrito por um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, não, vocês têm escritos aí. Eu escrevi como vocês têm que viver e se comportar. E eu estou dizendo que vocês creem. Se vocês creem em Deus, creem no Filho de Deus, que é Jesus, se Ele é o Senhor da vida de vocês, e a palavra dele está em vocês, vocês têm já a vida eterna. Já tenho a vida eterna. Quando eu morrer e passar para realmente, literalmente para a eternidade, é só uma continuação, uma continuidade. Mas eu já tenho a vida eterna. Eu preciso crer nisso. Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso acordar amanhã e dizer, eu não estou salvo hoje. Ou acordar amanhã salvo, né, como diziam, acordar salvo e dormir perdido. Isso eu não posso ter na minha vida. Você não pode ter. Se você crê no Filho de Deus, se você crê em Jesus, e a palavra dele está no teu coração, então, irmão, essa questão de vida eterna está resolvida. Esse medo você não pode ter. É o que João está escrevendo, eu vos escrevi. Se você crê no Filho de Deus, a palavra está em você. Está tudo resolvido, você tem a vida eterna e ponto final. Se alguém encostar em mim, tentar tirar essa certeza, essa convicção de que eu sou salvo, não vai conseguir. Por quê? Porque a palavra diz que eu creio no Filho de Deus, que eu entreguei minha vida para Ele e que eu mantenho a palavra na minha vida, no meu dia a dia. Então, quando a gente ouve assim, sabe como é que é, né, pastor? O coração do homem é enganoso. Não, o coração do homem não é enganoso. O coração do homem só é enganoso quando não tem a palavra do Senhor dentro dele. Então, o crente que fica falando assim, o coração é enganoso, eu me enganei. Não, é porque a palavra não está no meu coração. Por quê? Porque Davi disse isso. Guardei a tua palavra aonde? Aonde? Para quê? Para não pecar contra ti. Se a palavra está no meu coração, não vou pecar contra ele. Então esse negócio de, o coração do homem é enganoso. É enganoso de crente que não conhece a palavra e que não ama a palavra. E aí se o coração está vazio, vai ser enganoso mesmo. Ele vai te enganar. Vai me enganar. Então, qual é a certeza aí? Garantia temos que nós recebemos a vida eterna. Que nós cremos no Filho de Deus. Nós cremos no Senhor. E guardamos a palavra dele. Então quando alguém vier e falar, você viu lá, eu sempre falo isso, eu nunca me esqueço, eu queria esquecer isso, mas você viu lá que a Discovery Channel achou lá em Israel um túmulo lá e tinha uma caixa de ossos e na tampa estava lá escrito o nome de Jesus. E aí abriram aquela caixa e tinha lá ossos de um homem
da idade de Jesus, de uma mulher e de 3 filhos, 3 crianças. Dizendo que Jesus casou, teve uma mulher, teve 3 filhos, né? Então acabou o cristianismo. Aí o irmão bateu na minha porta lá e falou: pastor, o senhor viu, pastor? Na época eu não era pastor ainda. Eu estava dentro da minha casa, e a pessoa no portão, lá de fora: ô, você viu que foi procurar meu irmão lá em casa, meu irmão não estava, aí eu comecei a conversar, e a pessoa, ainda bem que eu não saí do portão para fora, senão eu tinha agredido ela fisicamente. Não, não tinha. Brincadeira. 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 Mas aí eu fiquei para dentro e acabei encerrando a conversa e virando as costas e entrando. Aí a pessoa falou: você viu lá? E agora? O que vai ser de nós? Nosso cristianismo? E se tudo que eu creio for mentira? Que Jesus é... Eu falei: meu Deus. Aí eu falei, cara, você é um salmista, você está no altar tocando, você prega de vez em quando. Você tem dúvida de quem Jesus é na tua vida? Eu falei: com que autoridade você vai subir? Eu falei: ó, não tá. Boa tarde, tchau, eu vou entrar. Aí eu entrei, eu falei: vai caça sapo. Você não pode ter dúvida do Filho de Deus na sua vida. Jesus não é um conto que me contaram uma história. Eu vivi. Só quem podia fazer na minha vida o que foi feito foi através de Jesus. Ele é uma realidade. Eu falo com ele me ouve, ele responde. Ou a nossa experiência com Jesus é uma experiência de alguém contou, que é uma historinha. Eu vou lá. Então, é por isso que a igreja sofre. É por isso que as pessoas sofrem. É por isso que tem tanta crise na igreja, porque as pessoas não conhecem o Filho de Deus. Mas se eu conhecer o Filho de Deus, acabou, não tem conversa. Pode aparecer escrito do Mar Morto, pode aparecer livro de Maria Madalena, pode aparecer livro de Herodes, pode aparecer quem for que escreveu. Eu creio no Evangelho, ponto final, acabou. Ele veio, morreu por mim, me deu salvação, ressuscitou. E um dia eu vou morrer, vou para o céu, e acabou a história, aqui eu vou servir a ele. Então, o crente que está na igreja, qualquer coisinha abala a fé dele. É porque o crente não conhece o seu Senhor. Não conhece. Se você conhece o Senhor, você conhece a palavra dele, irmão, você não tem dúvida. Eu estou vivendo aqui em paz, eu estou lutando, claro, lutando, estou esperto, eu erro aqui, às vezes eu falho, eu fico triste, acaba comigo, acaba minha semana, acaba meu dia. Quando eu falho, quando eu erro, acaba a graça, acaba a alegria, porque o pecado faz isso em nós. Não dá para pecar e está tudo bem, festa, não. Quando a gente falha, peca, a gente fica triste, arrasado, arrebentado, e é um tempo de contrição, de pedir perdão, e você chora, você se lamenta, você fica chateado, você entra de cabeça baixa na igreja, alguém fala paz do Senhor, você fala: não tem paz porque eu pequei. E tem que ser assim. Por quê? Porque você conhece o teu Senhor, você sabe que Ele é santo, que Ele fez por você, que Ele te ama, você conhece a palavra dEle. Aí você corre para confessar o pecado, largar aquilo, abandonar e restaurar a sua vida. Para quê? Porque é assim, a gente conhece o Senhor, a gente tenta amar nosso próximo. Tem uns que às vezes é difícil, muito mais difícil do que o outro, aleluia. A gente tem que amar, tem que perdoar, tem que ajoelhar e falar: Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, Senhor, aquela bênção, aleluia. Me ajuda a perdoar, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo mesmo, Senhor, me perdoar. Me ajuda a perdoar, me ajuda a andar em paz, me ajuda. E acontece, irmão, a gente é assim, crente é assim. Amém ou não? Ninguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não? Nada? Vocês estão muito quietos hoje, pelo amor de Deus. Nada? Fala alguma coisa aí, gente. Tito 1:12. 1:2. Não? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Irmão, Deus prometeu a vida eterna aos seus filhos. Desde lá, a gente cita às vezes em Gênesis 3, né, que ele prometeu lá a vitória de Cristo sobre Satanás, né, sobre o Salvador, aquele que queria remir, já foi profetizado, mas antes, né, na eternidade, Deus já pensou nisso, estabeleceu isso, né, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Antes de começar o tempo, por exemplo, quando você lê Isaías 14, quando você lê Ezequiel 31, são textos que me mostram, que revelam o que existiu, como foi, como era, antes de existir a terra, antes de Deus criar o homem,
Antes de Deus criar o Adão, de criar a Eva, de criar a humanidade, antes de existir a terra, antes de existir qualquer coisa. Né? Quando você lê Ezequiel 31, Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 31, Ezequiel 28, 31, você descobre, você vê como era antes de tudo aqui existir. E você aí está falando da eternidade, né? Das coisas que aconteceram lá atrás. Quando Lúcifer foi tirado do seu lugar. E você vê lá, põe lá, por favor, Ezequiel 31, 11, se eu não me engano. Ezequiel 31, 11. Aí está falando é Deus falando sobre Satanás, né, que ainda era um anjo ali, querubim. Eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Põe a tradução, põe outra tradução, por favor. Eu mesmo o entregarei ao governante das nações para que... Põe a revista corrigida, por favor. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Aí o contexto é Deus que pega um rei ímpio da época, e através desse rei ímpio, ele mostra uma realidade espiritual que aconteceu na eternidade, quando esses reis não existiam, quando o homem não existia. Deus está falando ali sobre Satanás, que era um anjo, um querubim ungido, e ele pega essa realidade humana da época, do rei ali, que era corrupto, que era terrível, para mostrar para a gente uma realidade espiritual e eterna. Nessa eternidade, antes de existir terra, antes de existir humanidade. Então ele está falando é uma conversa ali que está tendo com o luzeiro, contra Lúcifer ali. Não gosto de usar Lúcifer, mas vou usar Lúcifer para você entender, que é o luzeiro, que é o diabo, que era um querubim ungido. Então ele está falando, tratando com ele. Tá falando, e ali não existe, nessa época não existe humanidade, não existe terra. Ele está dizendo que dali ele já estabelece. Esse foi o dia em que o diabo é lançado do céu, ele é tirado do céu. A rebelião ali acontece e Deus trata com ele ali pessoalmente. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações. Quem é a mais poderosa das nações? É a China? Não. Estados Unidos? Não, é a igreja. O único povo que tem o poder de vencer o diabo é a igreja. As nações servem o diabo, não vencem nele. Então, está falando da igreja ali. Deus sonhou com a igreja ali. Deus criou ali a igreja, na eternidade. Ou seja, então, o plano de salvação para mim e para você não é em Gênesis 3, é antes disso. É o que Tito está falando lá, no verso 1 e 2. Deus prometeu, antes de existir os séculos, antes de contar o tempo, na eternidade, que haveria uma nação, um povo, que ele criaria e destruiria o diabo, venceria o diabo através do poder dele, poder de Deus. Então, uma salvação é uma coisa muito séria. Deus prometeu, e ele não mente. Quando ele diz que você vai ser salvo, você vai ser salvo. Você está salvo em Cristo Jesus. A vida eterna é só um tempo para acontecer na nossa vida. No tempo dele. Mas a gente não pode ser crente andando com medo. Eu vou ser salvo, eu não vou ser salvo. Eu vou para o céu, não vou para o céu. Né? Eu participei de cultos lá em Goiás. Que vinha aqueles irmãos tal, que Deus usava. E as pessoas eram arrebatadas, iam para o céu. E lá, eu lembro que eu estava lá num culto desses, aí esse pregador orou, e as pessoas foram arrebatadas, e tinha uma irmã que foi arrebatada lá e tal, e ela estava no céu, ali arrebatada, eu estava ali perto vendo, aí chegava um irmão da igreja e falava, meu nome está aí no livro da vida, e a irmã que estava lá arrebatada falava, o teu nome está. Estou vendo aqui o livro, e a pessoa lá no chão, de olho fechado, lá arrebatado, e o cara perguntando no microfone. E aí o irmão chegava, e aí, meu nome está?
Ah, o teu nome está aqui no livro, escrito. E eu aqui assim, ó. Eu não vou dar meu nome. Vai que o negócio na época. Vou dar meu nome, nem vou perguntar. E ali perto intercedendo, aleluia, glória a Deus. Aí eu vi que tinha uns irmãos que não vinha para perguntar o nome, meio correndo. Eu falava, tá igual eu, né? Não tá num bom tempo, não tá num bom dia. Melhor não perguntar, vai que a irmã fala que não pensou. Mas a gente às vezes é movido por essas coisas, assim. Será que tá? Será que meu nome está lá escrito no livro da vida? Claro que tá, irmão. Teu nome está escrito lá. E não é porque pessoas vão falar ou não, é porque ele diz que tá. Então eu não posso ficar com esse medo de, meu nome foi riscado. Agora acabou, eu vou para o inferno e não vou. Não, irmão, não vai. Teu nome está lá. Teu nome está lá. Creia nisso. Que o que prometeu é fiel. Amém? Alguém tem dúvida aí que o nome está lá? Vai ter um apelo hoje à noite, você pode pegar a tua vida, escrever, refazer aliança, correndo. 1 João 3,20. Só vai ler alguns textos para a gente poder lembrar que a palavra do Senhor sempre diz sobre essa salvação que é garantida para nós. Que eu não preciso ter medo, que eu não preciso ficar sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Às vezes nosso coração nos condena em alguma coisa que nós fazemos e nós começamos a duvidar. São textos que vão confirmar, vão falar sobre o mesmo assunto, sobre essa questão da certeza da minha salvação. Nosso coração, às vezes, aquele dia que a gente está mal mesmo, que a gente talvez errou em alguma coisa, ou talvez não errou, mas aquele dia mal que você pensa assim, eu não sou crente, eu não estou salvo. Então, o coração tenta, às vezes, esse coração que eu falo que está sem palavra, que está ali fraquinho, sabe? Você deixou a Bíblia de lado e está lá se entupindo de coisas ruins. Lógico que eu estou falando, mas você está falando para o novo convertido, né? Ó, você estava bem, mas aí você deixou teu coração vaguear, e aí não está colocando palavra aí dentro. Se você colocar a palavra do Senhor aí dentro, você vai ver que teu coração vai ficar firme, esse dia mal vai passar logo. Porque o nosso coração às vezes vai querer condenar a gente, vai querer tirar essa certeza, vai querer nos lançar no inferno, mas a Bíblia diz que Deus é maior do que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas. Irmão, Deus é maior do que o teu coração. Então, quando o teu coração estiver mal, fica com Deus. Corre para o pé dele, fala com ele, busca ele, que ele é maior do que qualquer coisa. Então, não deixe o teu coração te condenar, muitas vezes. Tá? Então, isso é uma realidade que pode acontecer. 1 João 2,25. E esta promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tudo isso que nós estamos vivendo termina com a nossa vida eterna. Passar a eternidade com Jesus. Lá não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter decepção. Lá tudo é perfeito, é uma eternidade com Ele, na presença dEle, servindo a Ele, trabalhando para Ele. Você não vai passar a eternidade com uma harpinha na mão, cantando aleluia. Não vai, tá? Não vai passar a eternidade lá cantando os corinhos da harpa, não vai. Você vai trabalhar muito, você vai governar a terra com Cristo, muita coisa vai acontecer, mas precisa ter certeza disso, da salvação. É uma promessa que Ele nos fez e a gente trabalha e luta aqui para que quando tocar a nossa trombeta a gente possa passar a vida eterna com Ele. E essa é a nossa realidade. É para isso que nós vivemos e nos movemos. Josué capítulo 2, versos 17 e 19, é uma tipologia. Eu só queria comentar algumas coisas ali. Josué 2, 17. Josué 2, 17. E isso aí é o contexto,
é o povo, os espias na terra lá de Jericó, né? E falando com aquela mulher que dá abrigo para os dois espias, e eles fazem ali um pacto, e disse, isso é um pacto, tá? Isso é um texto de tipologia que aponta para a nossa vida, para a salvação em Cristo, né? Claramente, lá o texto você entende isso. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento, esse pacto que nos fizeste jurar. 18. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Isso aí é uma tipologia muito clara da nossa vida com Cristo, né? Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlata que simboliza o sangue de Jesus no nosso coração. Então, janela, nosso coração, esse fio de escarlata, um fio vermelho, uma fita vermelha, que tipifica e simboliza o sangue de Jesus, né? Eles estão fazendo ali um juramento, um pacto com ela, de que assim tem que ser, de que eles vão voltar para a terra, e tem que estar todo mundo em casa ali, né? Com essa fita vermelha simbolizando ali na janela o sangue de Cristo sobre este lar, por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, falando aquilo que Paulo fala lá para o carcereiro em Atos 16, ó, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa, então a gente precisa crer nisso. Que a salvação não é só para mim, é para mim, e eu preciso orar para que ela se estenda sobre a minha família, aqueles que eu amo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, aqueles que eu amo. Então, é uma coisa muito séria isso, é uma promessa. Então eu preciso crer. Não é só porque eu sou salvo, está tudo resolvido, o resto que se lasque. Não, cada um... Não, eu preciso ter isso em mente, essa promessa. Eu preciso orar por ela, para que ela se cumpra, né? Para que sejam quebrados os grilhões, algemas, para que sejam fortalezas sobre a vida dos meus familiares. Eu preciso crer nisso, que é uma promessa dele. Então ele fala, ó, vocês têm que pôr na tua casa todo mundo aí, que nós vamos voltar. Quando eu voltar vai ter juízo. Quem não estiver na casa, aí ele vai falar sobre a casa. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele não puser a mão. Então, qual é a casa aí? É o corpo de Cristo. É a igreja. Estou falando igreja também tem. Estou falando que a gente tem que correr para cá, todo mundo correndo para ser salvo aqui. Não, estou falando que o corpo de Cristo é a casa que eu tenho que fazer parte. Quando eu saio do corpo de Cristo, irmão, não tem jeito. Quando eu saio do corpo de Cristo, que é essa casa que ele me colocou, irmão, eu começo a esfriar, eu começo a aceitar aquilo que eu não aceitava, eu começo a compactuar com aquilo que eu não compactuava, eu começo a ceder, meu coração vai esfriando, aqui dentro tudo vai morrendo e eu vou sendo engolido pelo pecado de novo. Então o que me guarda, o que te guarda é a casa, é esse corpo, é a igreja, é o corpo de Cristo. Nós, quando estamos aqui, somos ministrados, somos sarados, somos curados, somos renovados. Então não adianta eu querer sair fora dessa casa, do corpo de Cristo, aonde ele me colocou. Não adianta, irmão. Não há vida fora do corpo de Cristo. Não há, o membro fora do corpo, ele morre. Ele seca. Ele perde a sua utilidade. Ele é tragado, ele é engolido. Não tem jeito. O pecado volta. Aquele que não bebia, que parou de beber, que estava tranquilo, volta a beber. Aí não ouvia as músicas, aí começa a ouvir de novo. Aí não compactuava, começa a fazer. A palavra começa a mudar. Começa a sujar a boca. Pode ver assim. Por quê? Porque está fora da casa, fora do corpo. Então, fora do corpo não tem vida. Não adianta. Não adianta eu querer servir na minha casa. Eu decepcionei, então eu vou servir Cristo agora em casa, sozinho, com a minha família. Vamos morrer todo mundo. Não é esse o princípio. Deus deixa bem claro que nós temos um corpo, a igreja, e aqui nós somos nutridos, alimentados, fortalecidos. Aqui nós crescemos. É aqui, irmão. Então não adianta você falar para o novo convertido assim, ó, você tem que incentivar ele a estar presente.
fazer parte do corpo, no dia a dia, labutando ali, do lado a lado, guerreando. Né? Aqui você ouve uma palavra de alguém, do altar, você é ministrado, eu sou ministrado, então aí a gente vai crescendo aqui. Fora daqui não tem vida, não adianta. Então é uma tipologia lá de Josué bem legal sobre essas questões aí de que, né, a gente precisa manter isso vivo na nossa vida. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então, Deus, ele castiga a todos quanto ama. Então, o amor de Deus, muitas vezes, é isso. Não é aquele amor de mãozinha na cabeça, aquela coisinha de pode fazer o que você quiser. Não, ele cobra, ele puxa, ele, sabe, ele me aperta. Ele trata comigo, irmãos. Isso é o amor de Deus, de verdade. Né? Então a gente está sempre ali, quem é pai, está sempre ali tentando repreender, tentando ajustar, tentando ajudar, ainda que o filho pequeno não entende, ainda que ele acha ruim, ainda que ele, né, ele briga, ainda que ele chora, que ele, né, não, a gente está ali para proteger, para fazer aquilo que é certo, para orientar, para esse é o amor, né, do pai. Ser zeloso, irmão, leve as coisas do Senhor com zelo, né, como algo de cristal, bem, né, a gente tem umas pecinhas lá em casa, lá, umas xicrinhas lá de café. Eu tentei usar esses dias, mas eu vi que não é para mim aquilo, porque eu fui pegar, eu fui tentar lavar aquilo, é muito, aí eu quase e aí eu peguei aquilo, enxuguei, levei, coloquei de volta lá assim, e peguei um copo americano e usei o copo americano para tomar um café, porque é muito mais a minha praia, que aquilo ali, aí eu escorregou na hora de lavar, eu falei, meu Deus, até para segurar, ele é muito mais liso. Tem coisa, irmão, que eu tenho que ter muito zelo para, entendeu? Essa glória de Deus, as coisas do Senhor, tem que ter esse zelo, esse cuidado, esse detalhe, assim, né? Esse carinho, esse amor. E a Bíblia diz que quando Jesus foi lá limpar a casa dele, lá o templo, os discípulos falaram, lembrei, porque ele diz que o zelo pela sua casa o consumiria. Então, o zelo pela casa do Senhor, pela obra dele, pelas coisas dele, tem que me consumir, tem que me, sabe? Então, às vezes, é isso. Quando o Senhor te levantar, te usar com o zelo das coisas dele, talvez você vai arrumar algum inimigo, né, que vai te olhar e falar, mas para que isso? Isso aí, quem é? Quem pensa que é? É o zelo da casa consumindo a gente. E é bom ter pelas coisas do Senhor, né, pelo reino dele, pela obra dele. E arrepende-te. Com arrependimento a gente tem que ter. Sempre. Arrependimento. Rapaz do céu. Tem uma outra coisa aí na apostila que é muito séria, né? Se eu estou na graça, posso pecar, porque serei perdoado? A graça não é uma licença para o pecado. Devemos trocar a palavra posso por ser. Então, se eu estou na graça agora, né? Eu posso pecar? Ah, Jesus me salvou, eu estou salvo. Né? Meu nome está lá no livro da vida, está escrito. E agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque, afinal de contas, eu fui salvo. Né? E uma vez salvo, sempre salvo. É aquelas teorias, teologias que a gente ouve, que tem aí, e hoje está muito mais, né? Uma delas é a chamada hipergraça. O que é hipergraça? Hipergraça é isso, eu fui salvo, Jesus me salvou, eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser, porque eu fui salvo, e uma vez salvo, sempre salvo, e acabou. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso ficar, levar a coisa muito a séria, porque eu fui salvo. Acabou. Isso é hipergraça. Está sendo pregado, e tem muitos pastores que pregam isso, muitos pastores mesmo, muitas igrejas grandes que pregam isso, né, que ensinam isso, ensinam mesmo, teologicamente, eles têm lá as suas, né, que é uma doutrina diabólica. Não existe na Bíblia. Não tem nenhum texto que fala sobre isso, não existe isso. Né? Então a gente precisava. Vamos ler o capítulo, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 5. Paulo vai falar sobre isso. E é um assunto bem sério. Daria muito mais tempo para a gente falar sobre esse assunto. Né? Aí Paulo vai escrever aos Romanos, ele diz:
E o livro de Romanos, ele fala muito sobre, o capítulo 5, ele fala muito sobre isso. Capítulo 7, ele fala muito sobre isso. A gente vai ler esse texto aí. Que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, se eu ficar no pecado, eu vou usar muito mais a graça. Mas não é isso que Paulo está ensinando. Não pode fazer isso, não é para viver isso. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então Paulo está dizendo que, e aí eu falo, de repente você vai ler na tua casa o capítulo 5 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, você vai ver as tipologias que Paulo usa. Não pode ter crente vivendo a vida de pecado, prática de pecado. Eu não posso dar como justificativa para isso a graça que me foi dada por Jesus. Então, já que a graça me perdoa, logo eu vou continuar pecando. Porque eu peco, peço perdão e está tudo bem, eu vou continuando pecando, aí é iniquidade. Mas eu não posso, o crente não pode viver para o pecado. O pecado, o meu corpo do pecado foi morto com Cristo no meu batismo. E eu ressuscitei com Cristo para viver uma vida de novidade de vida. E novidade de vida não é só colher as bênçãos, da vida espiritual, da minha vida com Deus. Não, novidade de vida é viver, ser uma nova criatura. Ser regenerado. Novo nascimento. Viver, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, trabalhe com suas próprias mãos para que tenha o que comer. Então, acho que não lembro qual é o texto, Paulo fala sobre isso, que é Efésios capítulo 4, se eu não estiver enganado. Efésios capítulo 4, verso 8. Não é o capítulo, não é esse, mas eu vou ler o verso 8 aí. No passado, quando não conhecias a Deus, eres escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conhecesses a Deus, ou melhor sendo, conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais, de novo, desejais servir? Aí ele fala sobre guardar dias, tal, sobre essas questões aí. Então, mas aí Paulo vai falar em alguns textos que ele fala sobre, olha, você que roubava, não roube mais, que mentia, não pode mentir mais. E ele dá uma lista lá de coisas que, até ele fala da palavra torpe, ele fala um monte de questões que eu fazia antes, e quando veio Cristo na minha vida, eu não posso fazer mais.
E aquilo, o poder de Deus em mim, o Espírito Santo vai mudando em mim aquilo tudo que eu fazia. Então, algumas coisas que o crente continua fazendo, não pode fazer. Ele tem que ser transformado, ele é transformado, ele precisa crer nisso, novidade de vida. Viver um novo tempo, viver uma nova história. E as pessoas vão... Hã? 4:28. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa e semelhantes a Isaac. Perdão, é por isso que está dando certo. Eu estou em Gálatas. Vou bater um vento aqui. Agora sim. É, 25. Verso 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, novidade de vida. Crente pode mentir? Não. Mas tem crente que continua mentindo. Não pode mentir. Tem que ser uma coisa que eu tenho que abandonar. Isso faz parte do meu processo de novidade de vida. As pessoas vão olhar e falar, você está vivendo uma nova história. Realmente você mudou. Deus mudou você. Então, aí Paulo vai dar uma lista, né? 26. Estremecei de ira, mas não pequei. Volta no 25, por favor. 26. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. A tradução, põe uma tradução diferente, por favor. Põe a revista corrigida. Irai-vos e não pequeis. Então a pessoa era super irada, a coisa ela explodia. Mas agora ela está vivendo uma novidade de vida. Eu posso continuar sendo um crente irado, explodindo, estourando, chutando tudo? Se eu faço isso, eu preciso me converter. Então eu não posso viver essas coisas. Paulo está dizendo que você vivia isso, eu vivia isso antes. Quando Cristo veio, eu não posso continuar vivendo isso. Porque isso é pecado. E eu não posso viver o pecado. Eu preciso crer no poder de Deus que me transforma. E é uma realidade, ele transforma mesmo. Então, pequei, eu posso até ficar irado, mas eu não posso pecar, não posso estourar naquilo, eu não posso falar o que eu quero, não posso chutar o que eu quero, eu não posso agir assim. E aí, não se põe só por vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Meu Deus. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então agora eu me converti e continuo roubando. Tem um esquema lá na minha empresa que eu continuo fazendo. Se eu colocar lá no recibo lá que eu comi tanto e eu apresentar na firma lá que eu vou ser reembolsado, mas eu gastei só um terço daquele valor. Mas eu continuo fazendo, eu continuo roubando. Eu trabalho tanto tempo, mas eu trabalho na rua. Aí eu vou para casa, eu fico lá, eu mato o meu dia. Eu estou roubando. Então o crente pode continuar fazendo isso? Não pode. Paulo está dizendo, ele vai dar uma lista de coisas que eu não posso fazer. E ele é bem específico, bem claro. 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como que é a boca do crente antes de conhecer Jesus? É uma boca podre, palavra torpe. Aí vai envolver um monte de coisa na palavra torpe. Mas aí tem sujeira. Ontem eu tenho 47 anos de idade. Ontem eu fui no circo. Nunca tinha ido no circo na minha vida. Queria tanto ir no circo na época do Bozo, mas não pude ir. Então não tem mais o Bozo. Aí eu fui lá no circo, Pedro todo animado. Nossa, eu estou muito animado para ir no circo. Aí fomos lá, sentamos, 2 horas do show do circo lá e tal. Teve uma hora que entrou um cara lá, um homem, um senhor, para fazer uma parte do show lá, com um palhacinho, um menino de palhaço. Um menininho lá, fazendo uma parte de palhaço. Começou a brincar lá com o menino e tal, aquela coisa. O menino contando um monte de piada de duplo sentido, podre. Eu olhei para a Michelle e falei, meu Deus, uma criança. Pô, faz um show com um palhaço mirim ali, mas faz um show. Piadas mais sujas mesmo. O menino falando coisas terríveis. Né? Eu falei, meu Deus do céu.
crescendo falando palavra torpe, tipo de sujeira, de duplo sentido. Coisas assim horrorosas, mas muitos, tem coisa que nem era duplo sentido, era sentido literal mesmo, assim, escrachado. Eu falei, meu Deus, é um circo para família, não sei o quê, um monte de criança aqui. E uma criança fazendo esse tipo de piada, palavra torpe, vai crescer como? E aí vira uma coisa espiritual, terrível. E aí, eu estou dizendo, você não pode ver isso, não tem graça que venha na minha vida que possa me manter assim. Eu vou continuar falando, depois eu peço perdão. Isso é diabólico, isso é terrível, irmão. Novidade de vida, você tem que mudar. É novo convertido, você tem que mudar a sua vida. E Deus pode mudar a tua boca, mudar a tua mente, mudar a tua mão para você não roubar mais, mudar o teu coração. É isso que Ele faz na sua vida. É isso que Ele tira a ira. Ele te acalma, Ele te amansa, Ele trata com você. E eu tenho que deixar Ele fazer isso. Mas só que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando eu não faço isso, quando eu não sigo isso, quando eu não creio nisso, eu entristeço quem? O Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Então Paulo é muito claro, eu aconselho você a ler o livro de Romanos. Ele pode parecer complicado, mas não é complicado. Se você ler em espírito, você vai entender muito mais sobre isso. O crente não pode continuar pecando. Não é o perdão de Jesus que me dá aval para eu continuar pecando. Sabe aquela velha frase, a carne é fraca, usada erradamente, fora do contexto, para o cara ficar pecando. Não pode ter isso na minha vida e na tua vida. Se aconteceu, peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar, te restaurar, te pôr de pé de novo, mas não aceite na tua vida a prática do pecado. Eu não posso aceitar isso na minha vida a prática do pecado. Depois eu peço perdão, está tudo bem. Eu tenho um irmão daquela igreja, muito antigo, muito amigo meu. Um dia andando com ele na rua assim, ele falou, eu vou pedir perdão antes, porque eu vou pecar. Mas eu vou pedir perdão agora já, porque eu vou falar uma coisa que é pecado, mas eu vou falar. Então eu vou pedir perdão antes. Eu olhei para ele e falei, não, tá tudo errado. Ele não fala o que você vai falar, não, preciso falar, preciso te contar, preciso falar. E aí, eu falei, gente, é assim, tá pedindo perdão antes, porque vai pecar. Olha, que nível de... Tá errado, tudo errado. 2 Coríntios 2, verso 17, é um texto que a gente conhece muito bem. 2 Coríntios 2, 17, porque nós não somos como muitos. 5,17, perdão, eu falei errado. Aqui 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Nova criatura, foi feito de novo. Novinho em folha. Aproveite a nova vida em Cristo para fazer tudo certo. O que eu fiz de errado, eu posso fazer certo em Cristo. Aleluia. Né? E aí tem 2 textos aí na apostila que você pode decorar eles aí, que volta lá para João capítulo 10, a gente não vai nem ler, e Efésios 2, 8, 9, que fala sobre a graça, sobre a salvação, pela graça e não por obras, né, pela fé. Então, a gente encerra esse primeiro ciclo aí, olha, nem durou 6 meses, né, cara? Nem durou 3 meses. Foi rápido, aleluia. Fique de pé aí no seu lugar. Já vai passar a palavra para o pastor aqui, a gente vai encerrar, mas queria só que você ficasse de pé aí. Quero agradecer a Deus aí por esse tempo. Lógico que a gente tem muitas falhas, talvez muita coisa que podia ser dita. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você aí. Se você escreveu nesse papel, você vai guardar. E quando você for ministrar para alguém, para um novo convertido, for visitar alguém, for estabelecer doutrinas para alguém, for abençoar, o Senhor vai te usar poderosamente. Mas que a gente possa aí ter essa comunhão de como o corpo de Cristo crescer, né, em revelação, crescer na palavra, uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a cada dia aí a sermos bênção para as pessoas, né, que a gente mesmo possa carregar essa certeza da salvação que nós temos que ter a cada instante da nossa vida. Nós somos salvos por causa da obra redentora de Jesus na nossa vida. Todos os detalhes que envolvem a salvação, que o Espírito Santo nos ajude a entender, a cada dia amar a palavra dele, a sermos guardados, livres, né, para que um dia então, quando tocar a trombeta, ou quando chegar a nossa hora, a gente possa subir
na presença dEle, e que Ele possa dizer para você e para mim, servo bom e fiel. Vem aqui para o meu lado aqui, fica comigo para sempre. E essa, na verdade, é a nossa guerra aqui. Não contra homens, contra sangue ou carne, mas contra principados, potestades, dominadores, ossos da maldade, revestidos pela armadura de Deus, guardados pelo sangue dele. Que o Senhor te abençoe ricamente, que você possa ser um crente aí cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Senhor. Que nada na vida possa abalar mesmo a tua fé em Jesus aí. Ainda que você chore, que você sinta dores, ainda que talvez que hoje esteja doendo muito, servir a Deus, que você é fiel, está pagando o preço e dói, tem dor nisso. Mas fica firme aí, em nome de Jesus, que a vitória vai vir mesmo. Que a honra do Senhor vai vir para você, para a tua casa, em nome de Jesus. Quer dizer que Ele te ama muito, Ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós. Vale a pena servir a Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar, fazer um clamor aqui nessa hora pela vida do Salvador, toda a casa dele, né? Eu encontrei com ele no mercado esse dia, ele estava ficando... Ele falou, passei bem esses dias, mas minha família está muito... enfermidades lá. E ele falou, até hoje eu estava bem, mas hoje eu já estou mal. Então a gente vai fazer um clamor pela vida do Salvador, por toda a família dele, né? Ele está num contexto lá que é pesado, né? A gente sabe que é pesado. Mas sabemos que Deus é fiel para guardar a vida dele, a família dele. Amém? Então erga um clamor aí, ore agora. Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus de fidelidade, de cuidados, de amor. Que o poder do Senhor, ó Deus, foi entregue para a tua igreja. E nós clamamos ao Senhor agora a favor, ó Pai, da vida do teu filho, do teu servo. Ele é teu filho, ele é teu servo, ó Pai. Pai, o Salvador, a Íris, toda a família, os filhos, os netos, os genros, Pai, cobre com o teu sangue, Deus, ministra o teu poder nesse momento, nessa hora aqui, ó Pai, como aquele centurião viu e provou na casa dele, que na hora que a palavra do Senhor saiu da tua boca, a casa dele foi abençoada. Nós declaramos aqui nessa hora a tua bênção, a tua intervenção. Fortalece ele lá, Senhor. Cerca ele, a casa dele, ó Pai, em nome de Jesus. Toda a palavra, Pai, que veio do diabo, Senhor. Pai, na boca de alguém, ó Deus, todo olhar maligno, toda obra maligna, declaramos quebrados em nome do Senhor Jesus. E o teu filho, ó Pai, coberto com toda a casa dele, pelo sangue de Jesus, como lá em Josué, Pai, 2,17. Toda a casa dele está debaixo do sangue, ó Pai. A sangue do Senhor sobre aquele lar, ó Pai, nós cremos nessa promessa, que o mal não vai tocar, Deus, em nome de Jesus, que o juízo não virá, Pai, porque o sangue do Senhor está sobre aquele lar, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Profetizamos, ó Pai, uma plena restauração, ó Pai, milagrosa, sobre toda a família dele, sobre ele, em nome de Jesus, amém, e até a noite, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.